Na recepção do meu casamento, o meu marido recebeu uma mensagem. Leu-a, saiu furioso, e nunca mais voltou. De coração partido, procurei respostas, apenas para descobrir que ele tinha voltado para ex. Anos depois, enquanto eu estava de novo no altar, vi um rosto familiar na multidão, e a devastação nos olhos dele era inconfundível. O copo de champanhe escorregou dos meus dedos, estilhaçando-se contra o chão de mármore do salão de festas, tal como meu coração naquele momento. Todos se viraram, mas eu não consegui mover-me. Do outro lado da sala, Adam, o meu marido há exatamente 6 horas, estava parado, imóvel, a olhar para o telemóvel. A cor tinha desaparecido do seu rosto, deixando para trás uma máscara que eu não reconhecia no homem que achava conhecer melhor do que ninguém. Tenho de ir, disse ele, com a voz oca, enquanto finalmente levantava os olhos para mim. Aquelas 5 palavras simples atravessaram a nossa recepção de casamento como uma bola de demolição. Se alguma vez te partiram o coração de forma inesperada, carrega no botão de subscrever. É completamente grátis e nunca vais perder outra história de traição, resiliência e segundas oportunidades. O teu apoio significa tudo, enquanto continuamos a partilhar estas jornadas emocionais juntos. Agora, vamos ver como o dia perfeito da Ângela se transformou no pior pesadelo. Passei anos a imaginar este dia, entre rotações exaustivas na faculdade de medicina e noites sem dormir de plantão. Imaginava o Adam à minha espera no fim do altar, a sorrir enquanto eu caminhava em direção ao nosso futuro. Nunca, nem uma vez, esse sonho incluiu vê-lo afastar-se de mim numa sala de recepção cheia de gente, com as alianças ainda brilhantes e novas no dedo. Mas estou a adiantar-me, deixa-me recuar. Conhecemo-nos no meu 2º ano de residência no Massachusetts General Hospital. Eu era residente exausta de pediatria que entornou o café no fato caro dele na cafetaria do hospital. O Adam era o dono de uma firma de arquitetura que, em vez de ficar irritado, pediu meu número. Os médicos deviam dormir mais, brincou ele, ajudando-me a limpar a nódoa. Talvez possa oferecer-te um jantar, sabes, quando estiveres consciente o suficiente para o aproveitar. O Adam era estável quando meu mundo era caos. Enquanto eu navegava as águas turbulentas da formação médica, ele tornou-se o meu âncora. Deixava bilhetes encorajadores nos bolsos das minhas batas e esperava por mim com comida take-away depois dos meus turnos de 30 horas. Quando eu adormecia a meio de uma conversa, ele apenas sorria e tapava-me com uma manta. Vai salvar tantas vidas pequeninas, doutora. Ângela, sussurrava, com orgulho evidente na voz. Depois de 3 anos juntos, ele pediu-me em casamento no jardim do hospital onde almoçávamos muitas vezes. Simples, significativo, perfeito. Tal como ele. O nosso noivado durou 18 meses, enquanto eu terminava a residência e conseguia uma vaga como pediatra efetiva. A organização do casamento foi surpreendentemente tranquila. O Adam tratou da maior parte, consultando-me nas decisões importantes, mas poupando-me aos pormenores. A tua cabeça é precisa para coisas mais importantes do que escolher a cor dos guardanapos, insistia. O dia do nosso casamento amanheceu claro e bonito. A minha mãe chorou enquanto me ajudava a vestir o vestido, um modelo simples, de ombros descobertos, com miçangas delicadas. O teu pai estaria tão orgulhoso, sussurrou, ajustando-me o véu. Ao caminhar pelo corredor, só via o Adam. Os olhos dele estavam marejados quando me aproximei. Quando finalmente nos tocamos, senti aquela sensação familiar de regressar à casa que sempre tinha com ele. Tu és o meu começo e o meu para sempre, jurou ele, com a voz firme apesar da emoção nos olhos. Tu és a família que escolho, o lar a que regresso, o amor que nunca pensei merecer. Prometi em resposta. A cerimônia foi impecável. Trocamos aliança sob um arco de rosas brancas e folhagem, rodeados pelos nossos amigos e familiares mais próximos. Quando o oficiante nos declarou casados, o beijo do Adam pareceu um selo em tudo que tínhamos construído, e em tudo que nos tínhamos tornado juntos. A recepção começou com a nossa primeira dança, ao som da música do James Arthur que tocava no nosso primeiro encontro oficial. O Adam segurou-me com força, sussurrando piadas privadas ao meu ouvido que me faziam rir encostada ao ombro dele. Lembro-me de pensar na sorte que tinha por ter encontrado alguém que conhecia todas as minhas manias, e me amava por causa delas, não apesar delas. Doutora e Sr. Thompson, anunciou o DJ, embora eu tenha mantido meu apelido profissionalmente. Fomos recebidos com aplausos enquanto seguíamos em direção à mesa principal. A minha melhor amiga e dama de honor, a Jéssica, fez um brinde comovente sobre ter testemunhado a nossa história de amor a desenrolar-se. A Ângela e o Adam,
Prova de que nódoas de café podem levar a finais felizes, concluiu, erguendo o copo. O padrinho do Adam falou a seguir, com histórias sobre como ele tinha mudado depois de me conhecer. Ele costumava trabalhar aos fins de semana, até conhecer a Ângela, brincou. Agora sai precisamente às 17 horas porque, e passo a citar, a Ângela pode ter uma noite rara de folga, e eu recuso-me a perdê-la. A noite decorreu perfeitamente. Cortamos o bolo, uma obra-prima de 3 andares que o Adam tinha escolhido depois de visitar 5 pastelarias. Ele insistira em encontrar um que não fosse demasiado doce, porque eu preferia sabores subtis. Esse era o Adam, sempre atento aos pequenos detalhes que me faziam feliz. Estava a conversar com a minha colega de faculdade de medicina quando reparei que o Adam olhou para o telemóvel. Ao início, não pensei em nada, provavelmente felicitações de casamento de colegas que não puderam comparecer. Mas depois vi a expressão dele mudar, a postura confiante desmoronar-se por dentro à medida que lia fosse o que fosse que apareceu no ecrã. Leu a mensagem 1, 2, 3 vezes. A cada leitura, o rosto ficava mais pálido. Desculpei-me e atravessei a sala, a preocupação a crescer a cada passo. Adam, está tudo bem? Ele levantou os olhos, mas pareciam olhar através de mim, em vez de para mim. Tenho de ir, disse, a voz subitamente vazia e distante. Ir? Ir para onde? Estamos a meio da nossa recepção, ri nervosamente, estendendo a mão para o braço dele. Ele afastou-se. Não posso explicar agora, eu preciso de sair. A música continuava a tocar, mas para nós o tempo parou. Os convidados à volta começaram a perceber que algo não estava certo. Adam, estás a assustar-me, sussurrei, desesperada. Seja o que for, conseguimos lidar com isto juntos. Foi isso que acabamos de prometer, lembras-te? Desculpa, Ângela. Os olhos dele focaram-se finalmente nos meus, cheios de uma emoção que eu não conseguia decifrar. Cometi um erro. Que erro, Adam? Por favor. Eu não consigo fazer isto, recuou, esbarrando no empregado com uma bandeja de flutes de champanhe. O estrondo atraiu ainda mais atenção. Não consegues fazer o quê? A minha voz aumentou, o pânico a substituir a confusão. Acabamos de casar. Desculpa, repetiu, já a virar-se. Tenho de ir. Fui atrás dele, o vestido de noiva agarrado nas mãos, suplicando por uma explicação, enquanto cabeças se viravam e as conversas paravam. Quando cheguei ao átrio, a Jéssica já me tinha alcançado, o rosto marcado pela preocupação. O que é que se está a passar? Exigiu, agarrando meu braço para me amparar. Não sei, balbuciei. Ele recebeu uma mensagem e agora vai-se embora. Empurramos as portas de entrada a tempo de ver o Audi preto do Adam arrancar do estacionamento, deixando para trás apenas fumo de escape, e perguntas sem resposta. A Jéssica correu para verificar o parque, enquanto eu fiquei parada, imóvel, o vestido de noiva uma lembrança cruel de promessas feitas e quebradas no mesmo dia. Quando voltou, a expressão dela confirmou o que eu já sabia. O carro já não está, disse suavemente, puxando-me para um abraço, enquanto as minhas pernas finalmente cederam. Lá dentro, 150 convidados esperavam por uma noiva e um noivo que nunca mais voltariam à pista de dança. O meu dia perfeito, a minha história de amor perfeita, tinham acabado de ser expostos como a maior ilusão da minha vida. E eu não fazia ideia por quê. O hospital tornou-se o meu refúgio nas semanas que se seguiram. Voluntariava-me para todos os turnos disponíveis, ficando muito depois do fim das minhas rotações. Os corredores estéreis do Boston General pareciam mais seguros do que o meu apartamento, que ainda continha caixas de presentes de casamento que eu não conseguia abrir ou devolver. Doutora Reynolds está de serviço há 36 horas, notou o Dr. Patel, o meu supervisor, com preocupação, 6 semanas depois do que eu agora chamava de um incidente. Isto não é sustentável. Estou bem, insisti, analisando o boletim clínico de um paciente para evitar o olhar dele. O caso Peterson precisa de monitorização, e estamos com pouco pessoal este fim de semana. Ele suspirou, colocando uma mão suave sobre o meu ombro. Ângela, eu sempre admirei a tua dedicação, mas isto não é dedicação. É fuga. Vai para casa. E não é um pedido. Casa. A palavra soava oca agora. A minha mãe tinha ficado comigo durante 2 semanas após o casamento, atendendo chamadas de convidados preocupados e tratando da logística de devolução dos presentes. A Jéssica embalou as fotos do casamento e os pertences que restavam do Adam, guardando-os na garagem dela, porque eu não conseguia enfrentá-los.
Mas, eventualmente, todos tiveram de voltar às suas vidas, deixando-me sozinha com a pergunta sem resposta. Por quê? O Adam não me tinha contactado. As redes sociais dele tinham ficado inativas. O sócio dele no negócio evitava-me de forma estranha, quando me cruzei com ele na cafetaria perto do hospital. Era como se o Adam tivesse desaparecido, levando consigo qualquer explicação para sua saída abrupta. Até que o Marcos, nosso amigo em comum do clube de tênis do Adam, apareceu no hospital para deixar um paciente de pediatria, o sobrinho, com um braço partido. Vi a hesitação nos olhos dele quando me avistou na estação de enfermagem. Ângela, como estás a aguentar-te? Perguntou, o desconforto palpável. Vou gerindo, respondi com um sorriso ensaiado que tinha aperfeiçoado. E tu? Como está o grupo de tênis? Bem, disse ele, mudando o peso de um pé para o outro, os olhos a desviar-se por toda parte. O Adam não tem aparecido muito, no entanto. A Vanessa, aparentemente, mantém-no ocupado estes dias. A minha mão congelou sobre o prontuário que estava a assinar. Vanessa. A ex-namorada dele, Vanessa. No momento em que as palavras saíram da minha boca, soube. A mensagem. A cor a desaparecer do rosto do Adam. A partida imediata. O Marcos fez uma careta, apercebendo-se tarde demais de que tinha dito demais. Pensava que sabias. Têm sido vistos juntos por Cambridge. Alguém comentou que ela está grávida. Presumo que seja por isso que ele... Não terminou a frase. Não precisava. A ex-namorada com quem o Adam esteve durante 3 anos antes de nos conhecermos. A sofisticada dona de galeria de arte que o deixou por uma oportunidade na Europa. Disse-me que não eram certos um para o outro, que queriam coisas diferentes. Aparentemente, o que queriam era um bebê. Essa noite foi a primeira em que me desmoronei de verdade. Atirei o copo de vinho contra a parede, vendo estilhaçar-se como a vida que eu tinha construído com tanto cuidado. Gritei até a garganta ficar em carne viva. Rasguei a lingerie por usar que tinha levado para a lua de mel, até só restarem farrapos. Depois, enrosquei-me no chão da casa de banho e chorei até não sobrar nada dentro de mim. A depressão assentou sobre mim como um nevoeiro. Funcionava no trabalho, mal, mas perdi 9 quilos num mês. Deixei de atender chamadas dos amigos. A voz preocupada da minha mãe enchia o voicemail, mas eu não conseguia reunir energia suficiente para lhe aliviar as preocupações. Foi durante esse período sombrio que conheci o Noah. Não num encontro fofinho de filme romântico, mas sob a luz fluorescente dura da unidade de cuidados intensivos pediátricos, às 3 da manhã. A filha de 8 anos dele, Lily, tinha sido internada com complicações de fibrose quística. Como especialista em pediatria, fui chamada para dar parecer. Ela costuma ser mais forte do que isto, explicou ele, os olhos vermelhos das noites sem dormir. Desde que a mãe morreu, no ano passado, ela tenta provar que é forte por mim. Analisei o prontuário da Lily. Às vezes, as pessoas mais fortes são aquelas que mais precisam de cuidado, disse eu, surpreendendo-me com palavras em que não acreditava há meses. O Noah era diferente dos outros pais ansiosos com quem lidava todos os dias. Enfermeiro num hospital vizinho, entendia a terminologia médica e fazia perguntas inteligentes sobre o tratamento da Lily. Mas mais do que isso, mostrava uma resiliência silenciosa que me tocava. Sentava-se ao lado da cama da filha durante horas, a ler-lhe os livros favoritos, mesmo quando ela dormia. Lidava com cada contratempo com graça. A Lily melhorou sob os nossos cuidados, e dei por mim a passar pelo quarto dela mesmo quando não era necessário. Ela tinha o calor do pai, e a sabedoria de uma alma antiga. Os teus olhos parecem tristes por dentro, observou uma tarde, enquanto eu verificava a respiração dela. O meu pai ficou assim depois de a mamãe ir para o céu. Ele pensava que eu não notava, mas eu notava. A observação simples dela abriu uma brecha dentro de mim. Estou triste, admiti, a primeira vez que reconhecia isso em voz alta. Mas estou a trabalhar nisso. O Noah apanhou o final da nossa conversa quando voltou com um copo de café do hospital, depois de a filha adormecer. Encontrou-me a preencher prontuários na estação de enfermagem. A Lily é bastante perspicaz, disse ele, oferecendo-me um café fresco. Seja o que for que estás a passar, e não precisas de me dizer o que é, vai ficando mais fácil. Não necessariamente melhor, mas mais fácil de carregar. Fica mesmo? Perguntei, com a voz mais pequena do que tinha planeado. Alguns dias sim.
E, com o tempo, esses dias acabam por ser mais do que os maus. Começamos a falar a partir daí, conversas breves sobre os cuidados da Lily que gradualmente se expandiram para discussões sobre livros, música e, eventualmente, as nossas perdas pessoais. Falei-lhe do Adam, com frases partidas e hesitantes. Ele contou-me sobre a batalha da sua mulher, Sarah, contra o cancro, e sobre o desafio de criar sozinha uma filha com doença crônica. À medida que a condição da Lily estabilizou, o Noah sugeriu que nos encontrássemos para um café fora do hospital. Só como amigos, esclareceu rapidamente. Acho que ambos precisamos disso. A amizade com o Noah era descomplicada. Ele não esperava que eu estivesse curada, ou inteira. Reconhecia as partes partidas, e nunca tentou consertá-las, apenas reconhecia com compreensão. 3 meses depois de conhecer o Noah, o Dr. Patel deixou um folheto na minha secretária sobre um grupo de apoio chamado Recomeçar. Era para pessoas que tinham passado por abandono de várias formas. Não vou a uma festa de pena com estranhos, disse-lhe friamente. Não é sobre pena, respondeu ele. É sobre não estares sozinha com isso. Talvez tivesse ignorado a sugestão, se o Noah não me tivesse encorajado. Entrei num grupo parecido depois da morte da Sarah, confessou-me numa das nossas conversas de café. Ajudou a ouvir que os meus sentimentos não eram únicos, nem errados. Fui a contragosto, sentando-me na última fila da sala de reuniões de um centro comunitário, pronta para sair ao primeiro sinal de abraços forçados em grupo. Mas o que encontrei foram pessoas como eu, profissionais, pais, indivíduos comuns cujas vidas tinham sido viradas do avesso pelas escolhas de outra pessoa. Ninguém oferecia frases feitas ou prometia cura. Apenas partilhavam as suas histórias, algumas feridas ainda abertas, outras cicatrizes antigas. Sou a Angela, disse finalmente no meu terceiro encontro. O meu marido abandonou-me durante a nossa recepção de casamento. Sou médica, devia ser melhor a consertar coisas, incluindo a mim mesma. Mas não sei como. Não era a cura. Nem perto disso. Mas era um começo. 5 anos podem mudar tudo. A mulher que um dia chorou no chão da casa de banho tornou-se alguém mais forte, alguém de quem me orgulhava de ser. A placa do meu consultório agora lia, Doutora Angela Reynolds, especialista em pneumologia pediátrica. E as paredes exibiam tanto os meus diplomas médicos como desenhos a lápis de cera de pequenos pacientes agradecidos. O Noah e eu construímos a nossa relação devagar, com intenção. Nenhum de nós queria precipitar-se, depois das perdas que tivemos. Fomos de conhecidos no hospital a amigos, e, com o tempo, a algo mais profundo. 2 anos depois, ele finalmente beijou-me, durante a festa do 11º aniversário da Lily. A filha aplaudiu do outro lado da sala, mais tarde confessando que estava à espera desde sempre que a gente percebesse. Quando Noah me pediu em casamento na primavera passada, a saúde da Lily já estava estável, graças a um novo protocolo de tratamento. Já funcionávamos como uma família. Vivíamos numa moradia colonial renovada em Brooklyn, com jardim nas traseiras onde a Lily fazia experiências científicas com plantas. O Noah pediu-me em casamento ali. A Lily ao lado, a segurar um cartaz feito à mão que dizia, diz que sim. Com, aproximadamente, 1000 pontos de exclamação. Já te amamos, disse o Noah, simplesmente, segurando um anel vintage com uma esmeralda, em vez de um diamante tradicional. Só queremos tornar oficial. A vida parecia estável, tranquila, até os preparativos do casamento começarem a sério. A primeira boutique de noivas que visitei com a Jéssica levou-me a um ataque de pânico tão forte que tive de sair. A pergunta inocente da consultora, é o teu primeiro casamento? Deixou-me a hiperventilar no parque de estacionamento. Podemos fazer isto de forma diferente, acalmou-me a Jéssica, enquanto me levava para casa. Sem grande cerimônia, sem recessão. O que quer que te pareça certo. O Noah foi igualmente compreensivo quando lhe expliquei em lágrimas a minha reação. Não preciso de uma produção, garantiu-me ele. Só preciso de ti. Optamos por um pequeno casamento na praia, em Provincetown. Nada parecido com o meu primeiro evento elaborado. Sem igreja. Sem salão de festas formal. Apenas 40 amigos e familiares próximos, um juiz de paz e um jantar descontraído num restaurante local. Encontrei um vestido azul simples que não se parecia em nada com um vestido de noiva tradicional. Trocaríamos alianças lisas, em vez de anéis ornamentados. Tudo estava a correr tranquilamente, até eu decidir esvaziar os últimos itens da minha arrecadação.
A maior parte continha manuais de medicina e roupas de inverno. Mas no canto do fundo estava uma caixa que ignorei deliberadamente durante anos, os poucos objetos do casamento que a Jéssica não tinha descartado. Deves revê-los, sugeriu a minha terapeuta numa sessão recente. Não para reabrir feridas, mas para confirmar que já sararam. Levei a caixa para casa numa tarde em que o Noah estava a trabalhar e a Lily estava em casa de uma amiga. Lá dentro estavam cartões de votos de felicidades, algumas fotografias que a Jéssica tinha salvo, e os votos escritos à mão que eu tinha praticado, nervosamente, durante semanas antes da cerimônia. Por baixo deles, encontrei algo inesperado, um pequeno envelope azul com meu nome escrito na caligrafia inconfundível do Adam, com aquele traço de arquiteto. As minhas mãos tremiam ao abri-lo, revelando uma carta datada da manhã do nosso casamento. Angela. Quando leres isto, já estaremos casados. Estou a escrever porque acordei com dúvidas que me assustam, e preciso de resolvê-las antes de estar diante de ti e das nossas famílias. Amo-te, nunca duvides disso, mas sou assombrado pela pergunta se te mereço. És brilhante, compassiva e absolutamente certa do caminho que queres seguir. Admiro essa certeza mais do que podes imaginar. A Vanessa mandou mensagem ontem à noite, depois de 2 anos de silêncio. Escolheu a véspera do nosso casamento para entrar em contato. Diz que cometeu um erro ao partir. Que quer conversar. Não respondi. Mas o timing dela despertou inseguranças antigas. Não estou a escrever isto porque estou a considerar a proposta dela. Estou a escrever porque ver o nome dela fez-me questionar se realmente deixei esse capítulo para trás. Tu mereces alguém sem fantasmas a pairar. Até a hora em que trocarmos votos hoje, terei resolvido estes sentimentos. Prometo-te o meu coração inteiro, não pedaços que restaram de feridas antigas. Com todo o meu amor. Adam. A carta escorregou-me dos dedos. Ele tinha tido dúvidas, nervosismo normal antes do casamento, que resolveu em privado. Mas depois, a Vanessa mandou outra mensagem durante a recepção. O que teria dito essa mensagem que o levou a abandonar tudo? Antes de me dar conta, já estava a procurar o número da mãe do Adam. A Margaret Thompson sempre tinha sido amável comigo, apresentando-me orgulhosamente como futura nora nos encontros de família. Não falávamos desde o casamento. Atendeu ao terceiro toque, a voz dela instantaneamente reconhecível. Angela, és mesmo tu? Olá, Margaret, disse eu, com a voz mais firme do que esperava. Espero não estar a incomodar. Nunca, respondeu ela calorosamente. Penso em ti muitas vezes, querida. Como estás? Falamos com cuidado ao início, trocando cumprimentos, até que finalmente ela abordou o elefante na conversa. O Adam cometeu um erro terrível, disse em voz baixa, um que tem lamentado todos os dias desde então. Encontrei uma carta, expliquei, do dia do nosso casamento. Ele mencionava que a Vanessa o tinha contactado. A inspiração aguda de Margaret foi audível. Essa mulher, disse ela, a voz a endurecer. Sabia exatamente o que estava a fazer ao contactá-lo mesmo antes do vosso casamento. Nos 30 minutos seguintes, a Margaret preencheu as lacunas da história que eu nunca conhecera. A Vanessa tinha mandado uma mensagem ao Adam durante a nossa recepção, alegando estar grávida de um filho dele, resultado de um breve encontro no fim de semana da despedida de solteiro. Um fim de semana que eu sabia que ele tinha passado a pescar com o pai e os irmãos na cabana da família, no Maine. Ele saiu para confrontar, explicou Margaret. Estava convencido de que, de alguma forma, te tinha traído durante aquele fim de semana, embora não tivesse qualquer memória de a ter visto. Estava determinado a fazer o que era certo, enquanto tentava perceber o que realmente tinha acontecido. Mas não havia bebê, disse eu, num tom plano, à medida que a verdade se fazia clara. Nunca houve bebê, confirmou a Margaret. Quando o Adam percebeu que ela o tinha manipulado, ela já o tinha isolado de todos. Clássico abuso emocional. Quando finalmente conseguiu libertar-se e tentou encontrar-te, já tinhas mudado de hospital. Ele achou que nunca, nunca, o perdoarias. Terminei a chamada com uma estranha sensação de encerramento, misturada com uma dor fresca. O Adam não me tinha abandonado por amor a outra mulher, mas por um sentido de responsabilidade deslocado e manipulação. Contei tudo ao Noah nessa noite, depois de a Lily ir para a cama. Ele ouviu sem me interromper, segurando a minha mão. Isso muda alguma coisa entre nós? Perguntou finalmente, a voz cuidadosamente neutra. Apertei-lhe a mão. Não, disse com firmeza. Explica o passado, mas não muda o nosso futuro.
A semana anterior ao nosso casamento passou num turbilhão de preparativos finais. Depois, na noite antes da cerimônia, enquanto verificava os e-mails uma última vez, apareceu uma mensagem de um endereço que reconheci de imediato. Assunto: amanhã. Ângela. A minha mãe contou-me sobre a tua chamada. Escrevi este e-mail 1000 vezes ao longo dos anos. Não espero perdão, mas antes de começares a tua nova vida, precisava que soubesses a verdade. Cometi o maior erro da minha vida naquele dia, confiar nas mentiras da Vanessa em vez de falar contigo. Se estiveres disposta, gostava de te encontrar apenas uma vez para pedir desculpa como deve ser. Adam. O cursor pairou sobre o botão de responder durante um longo momento, antes de eu fechar o portátil. No dia seguinte, casaria com um homem que nunca me deu motivos para duvidar dele. O passado não tinha lugar no nosso futuro. Apaguei o e-mail sem responder. A luz da manhã cintilava sobre a baía de Cape Cod enquanto eu permanecia descalça na areia, a suave brisa de maio a trazer o aroma sal e rosas selvagens da praia. O meu vestido azul esvoaçava em torno dos tornozelos, tão diferente do vestido formal do meu primeiro casamento. O Noah esperava à frente, elegante num fato de linho claro, o sorriso calmo e firme. Ao lado dele, a Lily brilhava no seu vestido amarelo pálido, um cesto de flores silvestres apertado nas mãos. Desta vez, não havia procissão elaborada, nem órgão de igreja, nem filas de bancos cheias de parentes distantes e colegas de trabalho. Apenas um caminho simples na areia, ladeado por conchas que a Lily recolhera e arranjara no dia anterior. A Jéssica caminhava atrás de mim, segurando um pequeno ramo a combinar com o meu. Pronta? Sussurrou. Acenei que sim, surpreendida pela certeza que sentia. A ansiedade que me perseguiu durante os preparativos dissipara-se com o e-mail apagado. Hoje pertencia ao futuro, não ao passado. O pequeno grupo de amigos e familiares virou-se quando o guitarrista começou a tocar, não a marcha nupcial tradicional, mas Here Comes the Sun, uma das favoritas da Lily. Caminhei em direção ao Noah com passos seguros, já não a mulher ferida que fui há 5 anos. Quando cheguei até eles, a Lily pegou na minha mão e colocou-a na do pai, um gesto que tínhamos ensaiado, mas que, naquele momento, pareceu lindamente espontâneo. Agora vamos mesmo ser uma família, sussurrou, suficientemente alto para que os convidados próximos rissem com ternura. O conservador de registros civis, um amigo do Noah do hospital, sorriu calorosamente. Reunimo-nos hoje não para testemunhar o início do que será, mas para reconhecer o que já é, começou. O Noah, a Ângela e a Lily já criaram uma família unida pelo amor e respeito mútuo. Hoje celebramos o reconhecimento formal desse laço. Noah e eu tinha escrito os nossos próprios votos, promessas simples que reconheciam os nossos passados, ao mesmo tempo que abraçavam o futuro que partilhávamos. Ângela, começou Noah, com a voz firme, prometo honrar a tua força, apoiar os teus sonhos e ser teu parceiro em todas as coisas. Prometo lembrar que ambos carregamos cicatrizes e ser gentil com os lugares feridos. Acima de tudo, prometo que nunca mais caminharás sozinha. A minha voz tremeu ligeiramente ao responder. Noah, prometo valorizar a família que construímos, enfrentar os desafios ao teu lado em vez de sozinha e lembrar, todos os dias, que o amor é uma escolha que fazemos vezes e vezes sem conta. Prometo acreditar em nós, mesmo quando confiar parecer difícil. A Lily deu um passo em frente para sua parte, uma surpresa que tínhamos planeado juntas. Prometo apanhar as minhas meias, anunciou ela, com seriedade, provocando uma onda de riso no grupo. Depois acrescentou. E prometo lembrar-me sempre da sorte que tenho por ter 2 pessoas que me amam tanto. Ao trocarmos alianças de ouro simples, senti uma leveza que não esperava, não a excitação ofegante do meu primeiro casamento, mas algo mais substancial, paz. Pelo poder que me é conferido pela Commonwealth de Massachusetts, concluiu o conservador, declaro-vos agora uma família. O beijo do Noah foi suave e, em seguida, a Lily lançou os braços em volta de nós os dois, completando nosso círculo. A celebração continuou num restaurante próximo, com um terraço virado para o mar. Luzes brancas cintilavam no início da noite enquanto os convidados conversavam animadamente, aproveitando o buffet informal e o bar aberto. Os pais do Noah falavam entusiasmadamente com a minha mãe. A Lily e as suas amigas tinham se apoderado de uma mesa num canto, cabeças inclinadas em conspiração pré-adolescente. Estava a receber felicitações de um colega quando notei a expressão da Jéssica mudar, os olhos fixos em algo atrás de mim. Um murmúrio percorreu os convidados mais próximos da entrada. Ângela, o Noah apareceu ao meu lado, o corpo repentinamente tenso. Não te vires ainda. Mas eu já sabia. Algum instinto primitivo,
Alguma memória celular reconheceu a presença antes mesmo de o ver. Virei-me devagar. E lá estava ele. O Adam. Nada tinha do homem confiante que me deixará há 5 anos. O seu corpo outrora atlético estava visivelmente mais magro, a roupa elegante pendia-lhe solta. Sombras profundas marcavam-lhe os olhos, e a sua pele tinha um tom doentio que o meu treino médico reconheceu de imediato. O que é que ele está aqui a fazer? Sibilou a Jéssica, avançando para me proteger. A mão do Noah encontrou a minha, apertando-a com suavidade. Queres que lhe peça para sair? Não consegui responder de imediato. A visão do Adam, a manifestação física da minha maior dor, ali, na recessão do meu segundo casamento, criou um momento surreal onde passado e presente colidiram. O Adam deu um passo hesitante em frente, depois parou, à medida que vários convidados se moviam para bloquear-lhe o caminho. Os seus olhos nunca se desviaram dos meus. Só preciso de 5 minutos, disse, com a voz rouca. Por favor, Angela. O maxilar do Noah apertou-se, mas a voz manteve-se calma. Este não é o momento, nem o lugar, disse, alto o suficiente para o Adam ouvir. Eu sei, admitiu o Adam, baixando o olhar por um instante. Não teria vindo se. Tenho enviado e-mails, ligado para o teu hospital. Não sabia como mais te encontrar. O restaurante ficou em silêncio, a celebração congelada numa cena de rostos chocados e posturas incertas. O meu novo começo, cuidadosamente construído, era subitamente ensombrado pelo passado que tentei deixar para trás. 5 minutos, ouvi-me dizer. Lá fora. O Noah olhou-me com preocupação. Angela, não lhe deves nada. Eu sei, apertei-lhe a mão. Isto não é por dívida. É para acabar com isto como deve ser, para que não nos siga. A Jéssica aproximou-se do meu lado. Eu vou contigo. Saímos para a praia, atrás do restaurante. O ar da tarde de maio estava mais fresco agora, com o sol a começar a pôr-se. O Adam esperava junto à água, de costas para nós, os ombros curvados. Tem 5 minutos, declarou a Jéssica friamente, enquanto nos aproximávamos, e eu fico aqui mesmo. O Adam virou-se, na luz cada vez mais fraca, vi com mais clareza o quanto os anos o tinham desgastado. Obrigado por me veres, disse simplesmente. O que queres, Adam? Perguntei, mantendo a voz firme. Pedir desculpa. Explicar. Passou a mão pelo cabelo, num gesto nervoso que eu conhecia bem. A Vanessa mentiu sobre tudo. Nunca houve bebê. Ela viu o anúncio do nosso casamento e decidiu que me queria de volta. A tua mãe contou-me, disse eu. Ele acenou com a cabeça. O que ela provavelmente não te contou é que perdi tudo. O meu negócio, as minhas poupanças, o meu respeito próprio. A Vanessa pausou, engolindo em seco, isolou-me. Convenceu-me de que nunca me perdoarias pelo que fiz. Quando percebi o quão completamente ela me tinha manipulado, ela já tinha seguido em frente com alguém com mais dinheiro, mais potencial. Lamento que isso te tenha acontecido, disse eu, com sinceridade. Mas por que estás aqui hoje? Por que não respeitaste a minha decisão de não responder ao teu e-mail? Porque estou a ficar sem tempo, disse ele, a voz a quebrar. Os médicos deram-me 6 meses. Cancro do pâncreas em estágio 4. A parte médica do meu cérebro processou esta informação com distanciamento clínico, a perda de peso, o tom da pele, ligeiramente amarelado, que não tinha notado de início. A parte humana de mim sentiu uma onda de tristeza por aquele que em tempos amei. Lamento, disse de novo, com um sentimento que parecia insuficiente. Não quero a tua pena, insistiu ele. Só precisava que soubesses que perder-te foi o maior erro da minha vida. Arrependo-me todos os dias desde então. Deu um passo em frente, depois cambaleou, os joelhos a ceder. A Jéssica soltou um suspiro de susto quando ele colapsou sobre a areia. O meu instinto médico sobrepôs-se à emoção. Corri até ele, ajoelhei-me ao seu lado e verifiquei-lhe o pulso, rápido, fraco. Sinais de desidratação ou possivelmente hipoglicemia. Adam, consegues ouvir-me? Virei-lhe o rosto com cuidado na minha direção. As pálpebras tremularam. Jéssica, chama o Noah e pede ao restaurante sumo de laranja ou refrigerante, qualquer coisa com açúcar, instrui, a minha voz a mudar automaticamente para modo doutora. Devo chamar uma ambulância? Perguntou ela, já recuando em direção ao restaurante. Verifiquei a respiração, superficial, mas regular. Ainda não. Pode ser apenas hipoglicemia ou exaustão.
Enquanto a Jéssica corria para o restaurante, encontrei-me sozinha com o Adam pela primeira vez em 5 anos. Os meus dedos pressionavam seu pulso, a contar os batimentos cardíacos, enquanto a minha própria recepção de casamento decorria a poucos metros dali. A história tinha mesmo voltado a repetir-se, mas desta vez, era eu quem tomava as decisões sobre ficar ou partir. O Noah chegou com a Jéssica momentos depois, um copo de sumo de laranja na mão e preocupação estampada no rosto. Ajoelhou-se ao meu lado na areia sem hesitar, o instinto médico a sobrepor-se a qualquer sentimento pessoal. Há quanto tempo está inconsciente? Perguntou, automaticamente, enquanto verificava as pupilas do Adam com a pequena lanterna que sempre trazia consigo. Menos de 2 minutos, respondi, pegando no sumo. Adam, consegues ouvir-me? Preciso que tentes beber isto. As pálpebras do Adam tremeram e depois abriram-se. A confusão toldava-lhe a expressão, até que o reconhecimento surgiu. Ângela, murmurou. Desculpa, estragar o teu dia, outra vez. Bebe isto, ordenei, ignorando o pedido de desculpa e ajudando a sentar-se o suficiente para beber o sumo. O Noah apoiou-lhe as costas, o instinto profissional a vencer qualquer animosidade. Chamamos uma ambulância? Perguntou a Jéssica, pairando com ansiedade. O Adam abanou a cabeça, fraco. Nada de hospitais, não está noite. Isso não é decisão tua, disse o Noah, firmemente. Quando foi o teu último tratamento? O Adam pareceu surpreendido com o conhecimento do Noah, depois percebeu. A Ângela contou-te. Agora mesmo, confirmou o Noah. E como profissional de saúde, não me sinto confortável em deixar-te sair daqui sem cuidados adequados. Dei alta a mim próprio do MES General ontem, admitiu o Adam, depois de terminar o sumo, contra as indicações médicas. Precisava de ver a Ângela antes de... Adiaste o tratamento para me encontrar? Perguntei, à medida que as implicações se tornavam claras. O olhar do Adam encontrou o meu. Quando recebi o diagnóstico, só conseguia pensar que não podia morrer com a ideia de que acreditavas que eu te tinha abandonado por outra pessoa. A verdade parecia, de repente, urgente. O gerente do restaurante apareceu, preocupado com a agitação. Está tudo bem? Devo chamar o 112? Estamos a tratar do assunto, assegurou o Noah. Pode trazer uns painéis de privacidade e talvez uma cadeira? Em poucos minutos, o staff do restaurante criou uma área isolada no terraço com divisórias portáteis e uma cadeira confortável para o Adam. O Noah fez uma chamada rápida a um médico amigo no hospital local, organizando para que o Adam fosse internado mais tarde, sem o drama da urgência. Por que esperaste tanto tempo? Perguntei ao Adam, já sentada, o meu distanciamento profissional a começar a ceder. 5 anos, Adam. 5 anos a acreditar que escolheste ela em vez de mim. Ao início, acreditei na mentira da Vanessa sobre a gravidez, explicou ele, a cor a regressar-lhe lentamente ao rosto. Quando percebi que não havia bebê, que ela me tinha manipulado com fotos adulteradas e exames médicos falsos, ela já me tinha convencido de que nunca me perdoarias uma traição dessas. Fez uma pausa, a exaustão evidente. Ela era muito hábil a isolar as pessoas. Quando finalmente me libertei, o teu número tinha mudado, tinhas mudado de hospital e as tuas redes sociais estavam privadas. A minha mãe sabia como me encontrar, apontei. Ela recusou as minhas chamadas durante 2 anos, disse o Adam. Quando finalmente falou comigo, disse que estavas feliz e que devia deixar-te em paz. Respeitei isso, até ao diagnóstico. O Noah, que estivera em silêncio até então, falou finalmente. O cancro, quão avançado está? Estágio 4. Metástases no fígado. Sem tratamento, 3 meses. Com tratamento agressivo, talvez 1 ano, a voz do Adam tinha uma estabilidade notável. Já fiz as pazes com isso. Uma voz pequena interrompeu do outro lado do biombo de privacidade. Mãe, pai, está tudo bem? O rosto ansioso da Lily apareceu, empurrando um dos painéis. Hesitou ao ver o Adam, a curiosidade a sobrepor-se à preocupação. Ele está doente? Perguntou, a sua experiência com doenças a dar-lhe uma perspectiva além da idade. Sim, querida, respondeu Noah, com honestidade. É um velho amigo que não se sente bem. A Lily aproximou-se sem medo, estudando o Adam com a franqueza de uma criança que passou demasiado tempo em hospitais. Estás como eu antes do meu novo medicamento, observou. Todo amarelo e cansado. O Adam conseguiu sorrir. Deve ser a Lily. Os teus pais têm muita sorte. Estás triste por estares doente ou por outra coisa?
Perguntou ela, com uma percepção impressionante. Quando a minha mãe verdadeira morreu, o pai tentou esconder o quão triste estava, mas os olhos dele pareciam os teus. O Adam olhou para mim, depois de volta para Lily. As duas coisas, acho eu, respondeu com honestidade. Estar doente assusta, mas carregar arrependimentos é ainda mais difícil. A Lily acenou, compreendendo com a solenidade de uma criança que já enfrentou a mortalidade. Quando estou assustada à noite, o pai diz que podemos ser corajosos e ainda assim precisar de ajuda. Foi por isso que encontramos a Angela. Ela ajuda pessoas assustadas. A sabedoria simples da sua afirmação ficou a pairar no ar entre todos nós. O Noah passou o braço pelos ombros da filha, o orgulho evidente na expressão. Está absolutamente certo, concordou, com o olhar em que já via formar-se uma decisão. Virou-se para mim, só quero confirmação, disse o Noah. Adam, vamos levar-te ao hospital esta noite. Amanhã, vemos como te transferir de volta para os teus médicos em Boston. Não vos posso pedir isso, protestou o Adam, fracamente. É a vossa noite de casamento. Não pediste, respondeu Noah, simplesmente. Como médicos, é isto que fazemos. A nossa lua de mel em Nantucket foi adiada por 3 dias. Em vez disso, o Noah e eu passamos esses dias a organizar a transferência do Adam para a equipa de oncologia em Boston, a garantir que o plano de tratamento seria retomado, e a ter longas conversas difíceis que despelavam camadas de mal-entendidos e manipulação. O Adam partilhou detalhes dolorosos da sua relação com a Vanessa, as táticas de isolamento, a manipulação emocional, as ameaças quando tentou sair. Padrões clássicos de abuso que prenderam um homem que, em tempos, parecia tão confiante e forte. Por que é que não lutaste mais para me encontrar? Perguntei no segundo dia, a pergunta que permanecerá debaixo de todas as outras. Porque acreditei que merecia perder-te, respondeu ele. Sair assim foi imperdoável, independentemente do motivo. Há erros que não se podem desfazer. As palavras dele ecoaram na minha mente naquela noite, enquanto Noah e eu conversávamos no quarto do hotel. Devia odiá-lo, admiti. Parte de mim ainda quer. Mas não odeias, observou Noah. Não era uma pergunta. Estou zangada pelos anos desperdiçados, pela dor vivida, disse eu. Mas odiá-lo parece carregar um peso que já não preciso. O Noah puxou-me para junto dele. O perdão não tem a ver com merecer, lembrou-me. Tem a ver com liberdade. A tua, não a dele. Na manhã em que íamos partir para a lua de mel adiada, visitamos o Adam uma última vez. Parecia ligeiramente melhor. A nutrição hospitalar e o tratamento retomado trouxeram alguma vitalidade de volta ao seu rosto. O vosso voo parte dentro de 3 horas, disse ele. Não deviam estar aqui. Queríamos despedir-nos como deve ser, expliquei, pousando uma pequena planta em vaso no parapeito da janela, algo verde e vivo no meio daquele quarto hospitalar estéril. E dar-te isto, acrescentou Noah, entregando ao Adam um desenho infantil claramente feito pela Lily. Mostrava 3 bonecos de pau de mãos dadas, com uma quarta figura mais pequena ligeiramente afastada. Por cima, lia-se a minha família mais Adam, escrito com letras tortas. Os dedos do Adam tremiam ao aceitar o desenho. Ela tem a tua bondade, disse ele ao Noah. Depois olhou para mim. E o teu espírito de cura? Ela perguntou se podia escrever-te. Acrescentei. Disse que, se estiver tudo bem. Eu gostava disso, respondeu o Adam, com a voz embargada. Angela, eu. Abanei a cabeça, interrompendo, nada de mais desculpas, disse eu. O que aconteceu moldou-nos, mas não nos define. Deixamos ao Adam as nossas informações de contato e promessas de o visitar depois da viagem. Quando Noah e eu saímos do hospital, de mãos dadas, senti uma leveza que não esperava, não a ausência da dor, mas a sua transformação em algo que já não tinha poder sobre o meu futuro. O taxista sorriu-nos pelo retrovisor. Lua de mel? Perguntou, animado. Sim, respondeu Noah, apertando a minha mão. Só tivemos de tratar de algo importante primeiro. A luz do sol refletiu na minha aliança enquanto me virava para olhar pela janela, vendo o hospital a desaparecer ao longe. Algumas feridas nunca saram por completo, mas talvez possam tornar-se parte de um mosaico maior e mais belo, visíveis, mas já não dolorosas ao toque. Atrás de nós ficou um passado que não podíamos mudar. À nossa frente, um futuro que construiríamos juntos, enriquecido pela compreensão de que a cura surge de formas inesperadas, e, por vezes, precisamente da origem das nossas dores mais profundas. Nem todas as histórias de amor seguem o caminho que imaginamos.
Às vezes, a verdadeira cura começa quando temos coragem de enfrentar o passado, perdoar sem esquecer e seguir em frente com o coração aberto. Esta não é apenas uma história sobre recomeços, é uma celebração da força, da compaixão e da escolha diária de amar, mesmo depois da dor. Já alguma vez tiveste de recomeçar depois de uma perda? Partilhe a tua história ou deixe uma mensagem para quem precisa de esperança. Porque, no fim, todos merecemos uma segunda oportunidade para sermos felizes, e nunca é tarde para encontrar. Coração Azul Faíscas.